Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente dá sequência a uma série de discussões que temos realizado sobre a questão dos transportes com esses determinados temas, né, apresentados na aula que vai encerrar essas discussões, como por exemplo o transporte marítimo, os portos brasileiros, o transporte aeroviário e também o dutoviário, entre outros temas, não é? Nós sabemos que o transporte marítimo é um modal compreendido por diversos, digamos, espaços, como é o caso do oceânico, o hidroviário, o lacustre e também o de cabotagem, que envolve rios e mares. Esse tipo de modalidade de transporte é a mais adequada para cargas, para grandes volumes de cargas, né, e para grandes distâncias. No entanto, é interessante notar que nesse sentido ele peca com relação à questão do tempo. Então é um transporte de alta capacidade de carga e distância, porém com um problema da questão do tempo que acaba gerando elevação de custos. Naturalmente, esse tipo de transporte também está relacionado ao transporte de passageiros, sobretudo em países que aproveitam as suas chamadas hidrovias. É um setor bastante, inclusive, forte na questão aí da exploração da indústria do turismo. E por fim, o transporte marítimo é essencial nas relações comerciais internacionais, visto que é por meio dessa modalidade que mais de 70% das mercadorias que são importadas e exportadas pelo mundo são transportadas, né, são movimentadas por esse tipo de modal. Existem no mundo algumas grandes rotas marítimas principais, e a gente vê claramente por meio desse mapa que elas se concentram fundamentalmente na porção norte do mundo em detrimento do hemisfério sul, revelando então o poder econômico do norte, mais uma vez, né, em relação ao hemisfério sul, aos países do sul. Embora o transporte marítimo apresente muitas vantagens, como por exemplo o custo menor de transporte de cargas em relação aos demais modais, ele também apresenta alguns pontos vulneráveis, algumas desvantagens. Por exemplo, é lento e necessita de ligação intermodal. Essas ligações intermodais são as infraestruturas portuárias que permitem uma fácil, digamos assim, um fácil intercâmbio entre os transportes rodoviário, ferroviário, aeroviário e também, naturalmente, o transporte marítimo. Um outro ponto de vulnerabilidade desse modal é o fato de que são altamente dependentes de características físicas, ou seja, a construção de um porto ou de uma hidrovia, ela deve levar em consideração, primeiro, as características físicas da região onde se pretende implantar esse tipo de estrutura, né? E por fim, a gente tem também aí o fato de que as obras de infraestrutura são necessárias para permitir a navegação. Alguns exemplos dessas obras de infraestrutura, que geralmente têm alto custo, aqui estão, como por exemplo, a região do Canal do Panamá, ou ainda do Canal de Suez no Oriente Médio, por onde circulam, né, os navios petroleiros. Ou ainda a gente tem também aqui a questão da construção das eclusas, né, que são estruturas que tornam capaz, que permitem, né, na verdade, um navio enfim, vencer as diferenças altimétricas de uma dada região. Né? Então são todas elas infraestruturas normalmente de operação bastante cara, de construção bastante cara, mas absolutamente necessárias a essa modalidade. É interessante notar que para a movimentação e até para um processo de facilitação de tudo que é transportado em embarcações, há muitas décadas são ou foram desenvolvidos os chamados containers, quer dizer, são caixas metálicas com tamanho padronizado, com toda uma estrutura padronizada que facilita o intercâmbio do transporte dos containers entre as estruturas ferroviárias, rodoviárias, aeroviárias e naturalmente a marítima também. Os containers, eles são uma, digamos, tecnologia do início do século XX, que pouca coisa mudou até então, em termos de padronização do seu tamanho, né? E permitem então esse intercâmbio facilitado entre os diferentes modais de transporte. Quando a gente pensa em transporte marítimo internacional, nós sabemos que naturalmente ele é realizado majoritariamente nos oceanos, né, que passa a ser a grande via por onde se liga as relações comerciais entre as nações de diferentes continentes. Esse transporte marítimo internacional movimenta cerca de 75% das cargas de transporte do planeta. Portanto, a gente vê aqui a grande centralidade, a grande hegemonia
desse modelo de transporte em todas as operações globais do ponto de vista do comércio. Nesse sentido, a Ásia é líder na movimentação portuária. Naturalmente, a gente deve destacar aqui a presença da China, né, que já é o país com o maior volume de exportações globais, claro, localizado no continente asiático. E quando a gente traz essa discussão ao Brasil, a gente entende, a gente percebe através dos dados que o Brasil é um país muito deficitário nesse modal, visto que alguns dos problemas ou principais problemas da navegação de longo curso, né, comercial que o Brasil apresenta são a falta de embarcações, né, navios, a falta de contêineres, os engarrafamentos, né, que ocorrem nos portos brasileiros frente à sua deficiência infraestrutural, além, claro, das questões burocráticas que ampliam muito os custos. Ainda assim, no Brasil se destacam algumas hidrovias. O país possui grandes hidrovias, visto que o Brasil é bastante rico, né, na estrutura hidroviária, não é? Ou, na verdade, hidrográfica. Porém, essa estrutura hidrográfica ela é subutilizada em relação ao potencial que ela apresenta. As hidrovias são viáveis no Brasil frente às suas características hidrográficas e também econômicas, já que somos um país que movimenta muitos commodities, não é verdade? Bom, as mais utilizadas hidrovias do Brasil são a do Rio São Francisco, aquelas que estão nos rios Tietê-Paraná e Paraná-Paraguai, chamadas no conjunto de Hidrovia do Mercosul, e ainda a Hidrovia do Tocantins-Araguaia, que está em processo de implantação, mas já tem muitos trechos em operação. Ainda pensando um pouco sobre a questão do transporte hidroviário no Brasil, nós temos alguns problemas que devem ser pensados com relação aos portos. Por exemplo, os portos no Brasil apresentam déficit de infraestrutura frente aos investimentos que são deficitários em relação às demandas que o país apresenta. Já, repito, que somos um país que opera um grande volume de exportação de commodities. Além disso, os investimentos são insuficientes ao volume de carga e a burocracia é muito, digamos, muito complexa no caso do Brasil. Isso acaba elevando bastante as taxas alfandegárias. Isso acaba elevando bastante, na verdade, todo o custo de operação dessa modalidade de transporte que deve ter, ou que deveria ter, na verdade, um custo reduzido quando comparado às demais. Aqui nessa tela a gente consegue observar quais são os principais portos do Brasil, bem como quais são as suas especialidades no transporte, né, no deslocamento, na movimentação das commodities. E aqui essa tabela é uma tabela comparativa, né, onde de um lado nós temos os principais portos do mundo e do outro os portos brasileiros comparados a alguns portos espalhados pelo mundo, ok? Um outro ponto de vista que a gente deve abordar aqui, quando se discute o transporte naval, é a navegação de cabotagem, que no Brasil é realizada entre portos no litoral ou por vias fluviais, mas no Brasil ela acontece de uma maneira quase que exclusiva por embarcações aqui construídas. Isso porque há um conjunto, há uma legislação nacional que determina isso, que apenas embarcações construídas no Brasil podem operar a chamada navegação de cabotagem, que é aquela que acontece de porto a porto dentro de um mesmo litoral e, claro, envolvendo em alguns casos as hidrovias também, de caráter continental, né, pelas vias dos rios mesmo. Bom, além disso ainda, essa questão ela foi produzida, né, essa legislação foi produzida exatamente para proteger o país nesse setor econômico. No entanto, houve um efeito reverso, ou seja, o setor passou a ser fortemente cartelizado. Então, as empresas são protegidas da competição com navios estrangeiros, que é uma prática comum, na verdade, em todo o mundo, já que é um setor que estimula outras indústrias, outros campos, né, de atuação das indústrias. Porém, o fato de ter sido protegido da invasão, digamos, estrangeira, acabou cartelizando o setor, visto que os investimentos nessa área são bastante elevados e reduz, portanto, o número de empresas que realmente conseguem participar desse tipo de investimento. Para estruturar o transporte hidroviário no Brasil, o Ministério do Transporte acabou criando um programa chamado Corredores de Exportação. Esse programa
objetiva melhorar a infraestrutura de áreas produtoras e a das áreas dos portos do país, interligando-as por meio de corredores, justamente com o objetivo de diminuir os custos de operação. Entre os principais corredores de exportação no Brasil, nós temos o corredor de exportação de Paranaguá e o corredor de exportação de Santos, né, localizado na região sudeste. Entre outros, naturalmente, né? Os principais produtos de exportação que são movimentados pelo corredor de exportação do Paranaguá são o café, o algodão, a soja, o milho, o sorgo, a carne e a madeira, ao passo que os principais produtos exportados, né, movimentados ali no Porto de Santos são o café, o açúcar e o milho, o algodão, a carne e alguns produtos manufaturados, visto que o Porto de Santos ele está ali nessa região sudeste do país, que é aquela que apresenta as maiores taxas de industrialização e, portanto, de manufaturas, né, produzidas em todo o país. De todo modo, a gente percebe que, analisando Santos e analisando Paranaguá, a gente percebe muito claramente essa propensão, né, essa realidade, na verdade, do país ser um grande exportador de commodities. De todo modo, a gente percebe uma grande necessidade do Brasil em ampliar investimentos nesse setor, dada o crescimento, né, global do consumo de commodities das décadas. Bom, um outro ponto que a gente deve abordar aqui é a questão dos transportes aeroviários. A rede de transporte aéreo é concentrada de maneira muito forte nos países ricos, visto que são esses países que mais utilizam esse tipo de modal, que é também o mais caro. O transporte aeroviário exibe um papel destacado no transporte de passageiros, especialmente em grandes distâncias. Ele é mais rápido, ele é mais seguro, mas ele também é mais caro. Do mesmo modo que nós vislumbramos no mapa anterior as principais rotas navais planetárias, a gente consegue ver aqui também essa concentração das rotas aéreas, fundamentalmente no hemisfério norte. O transporte aeroviário ele exibe uma grande importância no deslocamento de mercadorias perecíveis ou de alto valor agregado. Exatamente por conta dessa condição de perecibilidade que tem os produtos muitas vezes transportados por esses veículos ou de alto valor agregado, é que se tem que exiguir o tempo. Então a gente tem uma relação de cargas mais caras com tempo reduzido de deslocamento, além da segurança ampliada. Não é? Apesar disso, o transporte aéreo tem, claro, algumas desvantagens. Por exemplo, o elevado custo, a baixa capacidade de carga comparativa, claro, em relação a outros modais, o alto consumo de combustíveis, então ele tem uma eficiência energética menor quando comparada a outros elementos, isso a gente consegue comparar aí na tabela ao lado. Existem os problemas relacionados à ampliação do tráfego aéreo, uma vez que cada vez mais esse tipo de modalidade é utilizada para o transporte de mercadorias globais. O problema da saturação de aeroportos e espaço aéreo, né, é bastante comum nos aeroportos do Brasil, sobretudo nos do Sudeste, ao final de cada uma das viagens, as aeronaves terem que circular durante o tempo o espaço aéreo até conseguir, né, uma oportunidade, né, de poderem realizarem a aterrissagem. Além disso, temos também a alta susceptibilidade às condições atmosféricas, visto que as aeronaves, para garantir voos seguros, dependem muito daquilo que é uma atmosfera favorável aos voos. Né? Por fim, a gente discute aqui a questão do transporte por dutos, né? Modalidade de transporte extremamente segura para deslocar commodities. É a mais barata para deslocamento de commodities, como é o caso do petróleo, do gás natural e também, por exemplo, do minério de ferro. Né? A Anglo Ferros Brasil está construindo, inclusive, o que será a maior autovia do mundo, a maior dutovia do planeta. Né? Levará o minério de ferro de Alvorada de Minas ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro, de onde será, então, exportada. Como destaque, a gente consegue perceber no Brasil, né, alguns dos minerodutos, né, já em operação, e eu trouxe aqui também, para o nosso exemplo,
a distribuição de minerodutos, na verdade de dutos de petróleo, né, petroleodutos, na porção médio oriental, coisa que também é comum ao longo da Ásia, mesmo na Europa e América do Norte. Tá bom, gente? Então, aqui a gente encerra mais esse encontro. Eu deixo aqui as indicações de atividades de compreensão, sempre pedindo para que você anote o conteúdo dessa nossa aula em seu caderno, escrevendo, né? Registrando mesmo e refletindo sobre os temas aqui discutidos, fazendo os exercícios e também deixando anotado em seu caderno as dúvidas, os apontamentos e opiniões, para que em breve a gente possa conversar de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre tudo isso. Ok, gente? Deixo aqui então o meu grande abraço a todos e fica o desejo de um encontro o mais breve, ok? Tchau, tchau, gente.